Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd. Bom, chegou às minhas mãos agora a coleção definitiva do Homem-Aranha, a edição número 14, que fala do casamento do Homem-Aranha. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre essa história. Bom, não preciso nem chegar pedindo, né, pra você já chegar chegando, né, com o pé na porta, dedo no like. E obviamente, né, meu amigo, se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito no canal mais pai d'égua da região. Ativa logo o sino também, né, para você receber todas as notificações, né, sempre que tiver um vídeo fresquinho aqui no canal, no capricho para vocês. Esse livro que eu tenho em mãos, pessoal, ele faz parte daquela coleção definitiva da Marvel, que foi feita pela Salvat. Ela é a edição 14, tá, para quem tiver atrás, né, dessa edição. E que fala sobre o casamento do Homem-Aranha. Essa aqui, como ele está bem dizendo na capa, ela tem a compilação das edições de 290 da revista The Amazing Spider-Man, 290 até 292, e tem a The Amazing Spider-Man Annual 21, tá? E também tem a The Amazing Spider-Man Parallel Lives. Ela foi originalmente publicada nos Estados Unidos em 1987. Bom, como todo, eu não sei se eu gosto de conversar aqui também, não apenas para os iniciados, né, mas também para os iniciantes, né, para as pessoas no caso que estão, poxa, querendo saber mais sobre as histórias em quadrinhos e esses personagens fantásticos e maravilhosos que a gente sempre fala aqui e traz para vocês no canal. Homem-Aranha, Batman, Superman e tudo mais, ele já tem mais de, sei lá, 80 anos que foram criados. Então, praticamente não seria nenhuma leviandade dizer que já foi feito sobre quase tudo, né, com esses personagens. Desde morrer, ressuscitar, casar, descasar e por aí vai. E é justamente devido a essa história tão rica que eventualmente aparecem alguns editores e escritores com um pouquinho mais de coragem e dá um passo adiante, vamos dizer assim, no que diz respeito à cronologia desses personagens. Por quê? Homem-Aranha, assim como alguns outros personagens, mas nesse caso vamos falar sobre ele, que afinal de contas é sobre o casamento dele que a gente está falando, ele foi concebido com aproximadamente 16 anos. Eu acho que é a idade que o Peter Parker, vamos dizer assim, é picado pela aranha radioativa e se torna Homem-Aranha. E, obviamente, era com esse público para baixo, vamos dizer assim também, né, o jovem adulto pro pré-adolescente, que esse personagem, vamos dizer assim, ele era concebido, as histórias, o público-alvo, vamos dizer assim, era esse, durante bastante tempo. Obviamente, conforme o tempo vai passando, o público também vai amadurecendo e vai pedindo por histórias com um teor mais adulto, e pedindo, obviamente, também que os seus personagens acabem envelhecendo, né, junto com eles. Então, foi mais ou menos do que levou a Marvel a decidir casar Peter Parker, um aspirante, um fotógrafo, aspirante a cientista ainda, com perrengue ainda, lutando ainda para se manter, para sustentar e sustentar também, ajudar também a sua tia May, a se casar com a supermodelo Mary Jane, que era um sonho basicamente, eu acho que de todo nerd, pelo menos na época, né, pelo amor de Deus. Então, para isso, chamaram o editor, né, Jim Shooter, polêmico, viu? Já arranjou muita treta com muitos artistas na época dele. David Michelinie, nos roteiros, ele compartilhou, vamos dizer assim, a autoria, né, dessa história. E quem fez, vamos dizer assim, a história principal foi Paul Ryan. Porém, nas outras edições, também tem a participação de Jerry Conway, Alex Saviukes e também John Romita Jr., né, nos desenhos. E mesmo assim, quase que os editores eles mudam de ideia e decidem não casar o personagem. Existe uma certa polêmica também, até mesmo em quem teve a ideia, né? Jim Shooter diz que numa reunião que ele teve numa convenção, o Stan Lee já acha o contrário. Ele alega, né, que ele deu a ideia a partir justamente do amadurecimento do relacionamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Já que o Stan Lee, pessoal, para quem não sabe, ele também conduzia uma linha paralela, vamos dizer assim, do Homem-Aranha, que eram as tiras de jornal. As tiras de jornal, elas seguiam uma cronologia própria e os roteiros eram feitos ainda pelo Stan Lee. Sendo que, quando ele descobriu que nos quadrinhos a Mary Jane já sabia da identidade, da dupla identidade do Peter Parker, dele ser o Homem-Aranha,
ele também trouxe isso, né, para as tiras do jornal. E justamente quando ele trouxe para as tiras do jornal, deu estalo na cabeça dele de falar: bom, se ela já sabe quem ele é, ela aceita ele por completo. Então eu acho que já está na hora de casar os dois. E isso tá, e essa história que eu tô contando para vocês, ela tá nos extras aqui dessa edição, viu, pessoal? Que tá bem caprichada. Mas chega de conversa e vamos para a história, né? Que é o que vocês querem saber. A história parte do pressuposto de que o Peter Parker e a Mary Jane, eles estão meio que se reconciliando, tá? E ele, vamos dizer assim, está fazendo um balanço durante a história, não apenas está pondo o coração, mas também a cabeça, né? A razão também na balança. Ou seja, o dilema dele sempre foi o perigo que essa vida dupla traz, não apenas para a vida do herói, mas principalmente para a vida do Peter Parker, né? E aí tem muitas histórias aí que ilustram bem essa preocupação dele, né? Como a morte de Gwen Stacy, a morte do pai, né, do Capitão Stacy, e os eternos perrengues financeiros, né, que essa vida dupla sempre acarretou para a vida do Peter Parker. Aliado a isso, vamos dizer assim, também tem as inseguranças, né, do Peter Parker em estar namorando uma modelo que está com a carreira em plena ascensão. E justamente devido a essa vida de modelo dela, ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem acesso a um status, a uma vida de luxo que o Peter Parker com certeza não tem, né, cacife para manter. Então tudo isso é posto na balança durante uma história em que, em paralelo a tudo isso que eu falei para vocês, o Homem-Aranha está sendo caçado por um vilão chamado Alistair Smythe, que é o criador dos robôs Caça-Aranha, que responsabiliza, né, o Homem-Aranha pela morte do pai, que foi também um dos inventores, um dos primeiros inventores dos robôs que caçavam o Homem-Aranha pela cidade de Nova York. E obviamente ele quer vingança por isso. Enquanto o Peter está pondo o coração na balança, ele também tenta ajudar a Mary Jane num problema familiar, que inclusive pode levá-la a ser presa. E de quebra, a última história dentro desse compilado, homenageando, né, aqueles vídeos, aqueles álbuns de fotografia que mostravam o que é que a história do noivo e da noiva até de se encontrarem. Essa história ela tem mais ou menos essa pegada, que é justamente o Parallel Lives, em que mostra os pontos mais importantes, tanto da vida do Homem-Aranha quanto da Mary Jane, até o momento em que eles decidem juntar os trapos. E essa publicação na época ela teve um impacto muito grande. Aproveitaram, né? Obviamente a Marvel se aproveitou disso para anunciar em tudo quanto foi jornal, fez eventos inclusive, onde ela chegou vamos dizer assim, a produzir um casamento, né, no Shea Stadium, onde botaram um ator com a máscara e as luvas do Homem-Aranha, obviamente trajado de smoking, né, a caráter, e obviamente também chamaram uma atriz ruiva, né, com o mesmo vestido que Mary Jane usou nos quadrinhos para fazer o casamento, né, sendo celebrado por ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee. No Brasil, tem uma história curiosa. As revistas eram produzidas, eram editadas pela Editora Abril, e foi publicado na Homem-Aranha 100. Pelo menos isso, esse era o projeto, era o plano da Editora Abril na época. Só que, pessoal, para fazer isso, ela teve que acelerar as histórias, lançou edições extras, com várias histórias compiladas do Homem-Aranha para tentar justamente correr com a história de forma que o casamento dele casasse exatamente com a edição 100. Eles até conseguiram fazer isso, só que meio que na marra. O resultado disso é mais ou menos o seguinte: eles tiveram que pular várias histórias, várias edições, que inclusive até hoje são inéditas no Brasil, nunca foram publicadas. E mais, em paralelo a essa publicação da edição número 100, a Abril também lançou a revista, no caso, que estava fazendo tremendo no sucesso, que era A Última Caçada de Kraven. Com um porém: A Última Caçada de Kraven, na cronologia do Homem-Aranha, o Homem-Aranha já estava casado já com a Mary Jane. Só que no Brasil, como a edição 100 ainda não tinha saído, eles tiveram que mudar algumas coisas, fazer, né, mudanças nos diálogos, de forma que não transparecesse que o Peter Parker e a Mary Jane estavam casados. Ou seja, para todos os efeitos, naquela época, quando foi publicada, o Homem-Aranha e a Mary Jane, no Brasil pelo menos, ainda estavam namorando. Eu tenho em mãos aqui, né, mais como, né, um recordatório, a reedição desse casamento, quando ela saiu na edição 74 da Teia do Aranha. E aproveitando que estamos falando de formatinho, Teia do Aranha,
Fica aqui o convite para vocês, eu vou deixar no card aqui o vídeo que nós fizemos sobre a coleção What If, né, o que aconteceria ser da Marvel. Que ela, inclusive, lançou algumas edições dando histórias alternativas e finais alternativos justamente para esse casamento do Homem-Aranha. Fica aqui, eu vou deixar aqui no card. E que basicamente, eu acho que foi feito 3 histórias. Uma, o que aconteceria se Gwen Stacy não tivesse morrido, que mostra que ela se casaria com o Peter Parker. Tem uma edição em que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se casado com a Mary Jane. E também tem uma What If que aparece o que aconteceria se o Peter Parker, se o Homem-Aranha tivesse casado com a Gata Negra. Então fica a conferida, que a gente falou sobre essas edições no vídeo. E vale com certeza a conferida, vocês vão gostar. Bom, como eu falei pra vocês, o tempo passa para todos, os editores vêm e vão. E com eles vão as ideias, e com isso também algumas histórias, algumas mudanças são feitas. Um pouquinho mais recente, né, num passado não tão remoto, para quem acompanha as histórias do Homem-Aranha já sabe, né, que ele não está mais casado com a Mary Jane. Inclusive eu até também, eu vou deixar aqui no card também um outro vídeo em que eu falo justamente sobre a saga do universo paralelo em que o Homem-Aranha continua casado com a Mary Jane, que é a Renovando os Votos. Essa saga aqui também vale muito a pena vocês procurarem, já foi relançada pela Panini. E aí, pessoal, vocês já leram essa história? Conhecem essa história no formatinho? Já tem essa edição já capa dura, do jeito que todo lombadeiro gosta? Comentem aí com a gente, compartilhem, né, a opinião de vocês, se vocês querem, se gostam do Homem-Aranha assim ou não, casado, solteiro. Compartilhem o vídeo, comentem, e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da dica, e até a próxima.